Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Chegamos na lição de número 4, onde vamos tratar sobre a chamada para o ministério apostólico do apóstolo Paulo. Então veja o nosso desenho dessa lição de número 4, onde nós vamos ver o ponto de partida, certo? Onde o Senhor, antes que houvesse mundo, antes de qualquer coisa criada, Deus pensou nos homens. E assim nós entendemos que há uma chamada específica para aqueles que vão trabalhar na obra do Senhor. E aqui nós temos o percurso do apóstolo Paulo. Desde a sua conversão, quando o Senhor Jesus diz que ele é um vaso escolhido, e nós temos aqui exatamente o quê? A unção e a sua ordenação. A ordenação de Saulo de Tarso para ser apóstolo Paulo não se deu por sacerdotes. Ninguém ungiu Saulo de Tarso como se fosse com um copo de azeite, ou até mesmo no Antigo Testamento se usava um chifre cheio de azeite, como aconteceu no caso de Davi. A semelhança de Jesus, Saulo de Tarso foi ungido diretamente por Jesus, porque Jesus ele foi ungido diretamente pelo seu próprio Pai. Foi ungido o Messias enviado pelo Pai. Assim, quando Jesus estava na terra, quem ungiu Jesus não foi os fariseus, não foi os saduceus, ninguém, nenhum religioso, nem mesmo os sumos sacerdotes desta época. Quem ungiu Jesus foi o próprio Pai. O apóstolo Paulo também foi ungido por Jesus. Porque quando ele disse, este é para mim um vaso escolhido, e quando vai na casa de Ananias, nós temos a imposição de mãos, confirmando o que é para o Senhor um vaso escolhido. Através da unção e a ordenação do chamado para ser vaso escolhido, Saulo de Tarso ele é cheio do Espírito Santo. E imediatamente, passando-se alguns dias, ainda em Damasco, ele vai cumprir o seu chamado para o qual foi exatamente escolhido pelo Senhor. Mas vai se passar um tempo extraordinário. A gente pensa que foi feito assim da noite para o dia. A conversão, sim. Mas a preparação para o apostolado durou um pouco e muitos anos. Agora nós observamos o seguinte, a chamada dele, veja aqui, para ir para onde? Para o deserto. Aqui quando chega o deserto da Arábia, que muitos acham que é o Egito, está no Egito, e muitos pagam caro para chegar até o Monte Sinai, Monte da Arábia, melhor, Monte do Egito, porque existem dois montes, um original e um fake. O original é o que está escrito por Paulo em Gálatas, capítulo 4, versículo 25, quando fala que o Monte Sinai está na região da Arábia. Mas é desconhecido por muitos quando você pesquisa onde está o Monte Sinai. E muitos só acham aquele do Egito. E muitos pagam, muitas caravanas vão até lá, levando orações, fotografias, roupas, e vão até queimar lá, pensando que estão fazendo a coisa certa. Paulo ele diz que o Monte Sinai está na Arábia. Por isso que ele foi para o deserto da Arábia. Nós vamos ver que há uma divergência entre Atos 9 e Gálatas 1. Entre aspas, a divergência. Porque muitos deles não conciliam quando estuda o texto. E diz que há aparentes contradições. Porque no texto diz que ele foi para Jerusalém, e o outro texto diz que ele não tinha ido a Jerusalém enquanto não tivesse ido para a Arábia. Vamos ver? Vejamos essa questão agora.
Veja, meus amados irmãos, Atos capítulo 9, quando nós consultamos o texto, fala que ele foi alimentado e foi com poucos dias que ele foi, ainda em Damasco, estava pregando a palavra do Senhor nas sinagogas. Então, muitos dias depois que estava em Damasco sendo perseguido pelos judeus, ok? O que foi que aconteceu? Os judeus de dia e de noite estavam querendo matar Saulo de Tarso. O que foi que aconteceu? Os discípulos, através de um cesto, colocaram ele descendo no muro, e de acordo com Atos 9, 27, é o período que ele vai passar 15 dias, certo? Exatamente conforme Gálatas, capítulo 1, versículo 17. Ele vai passar 15 dias aonde? Com Pedro, ok? E depois desses 15 dias, ele volta para Damasco, ok? Porque a perseguição ainda continua. E quando ele está em Damasco, com as perseguições, aí ele prefere não ir para Jerusalém, embora já tenha ido nesse período aqui e ficado com Pedro 15 dias. Ok? Depois que ele vai estar novamente em Damasco, depois de ver Pedro por 15 dias em Jerusalém, por causa dessa primeira perseguição, e agora em Damasco, já continuando a perseguição, ele não resolve ir para Jerusalém para ver os apóstolos, mas ele prefere ir para a Arábia, aonde passa-se um tempo na Arábia, muito pouco, e volta novamente para Damasco. E dentro desse assunto todo, os dias e anos, nós já temos 3 anos que foram passados esse período até Damasco. Depois desses 3 anos, nós temos a menção que ele quis ir até Jerusalém, já depois de ter passado 15 dias anteriormente com Pedro, e agora ele não encontra mais os apóstolos, nem Pedro, somente encontra Tiago. Amém? Aqui, meus irmãos, 9 e 26 de Atos, nós temos a menção que ele desce fugido através de um cesto, certo? Para ir para onde? Para Jerusalém. Então, nós vemos aqui 2 vezes ele indo para Jerusalém. A primeira para encontrar com os apóstolos, inclusive com Pedro, que ele fica 15 dias. Na segunda vez que ele vai estar em Damasco, depois que ele vê Pedro, aí, nessa segunda vez que ele está aqui em Damasco, ele não vai para Jerusalém e prefere ir para a Arábia, ok? E depois da Arábia, ele volta novamente para Damasco, passa-se esse tempo todo, mais ou menos 3 anos, aí ele quis ir novamente para Jerusalém, onde não encontra os apóstolos, só encontra Tiago. Nesse período aqui, é Barnabé que leva Paulo para se encontrar com os apóstolos. Atos capítulo 9, versículo 26. Ok? Então, isto pode ser visto em Atos 9 e também pode ser visto em Gálatas capítulo 1. Podemos conferir todos esses textos lá. Então, meus queridos irmãos, aqui nós temos, ele depois de convertido, certo? Onde é que ele está? Em Damasco. Ok? Então, a trajetória de Saulo de Tarso, no chamado para o apostolado. Ok? Então, veja que em Damasco, o que nós temos de Gálatas capítulo 1, versículo 14, 15, 16 em diante, a gente percebe que ele vai de Damasco para o deserto, certo? Da Arábia, e depois volta. Só que antes nós temos Atos capítulo 9, que conta a história dele, depois de convertido, que está em Damasco, ok? E aqui em Damasco, pela perseguição, ele vai até os apóstolos, por causa de quem? Por causa de Barnabé. Barnabé é quem conduz Saulo de Tarso para encontrar com todos os apóstolos, inclusive Pedro e Tiago. Na segunda vez que ele volta, depois de 15 dias que ele está com Pedro, ele volta para Damasco. E depois, por causa das perseguições, ele vai, depois vamos dizer, da Arábia, ele novamente, antes de ir para a Arábia, não quer descer para Jerusalém, certo? Vai para o deserto da Arábia, e lá
veja que ele passa um pouco tempo voltando-se novamente para Damasco, e agora, novamente, ele vai ter com Pedro. Mas ele não encontra Pedro, o pastor presidente. Ele encontra Tiago. Ok? Tiago vai ver ele. Mas os outros apóstolos não estão. Por quê? Porque os apóstolos estão aprendendo a sair de Jerusalém. Porque Jesus disse aos apóstolos e a todos: ide por todo o mundo. Ide por Samaria, toda a Judéia, Galiléia e aos confins da terra. Então, Paulo foi chamado para cumprir esses confins da terra, já que eles não estavam saindo da onde? De Jerusalém, a qual Paulo passou 15 dias com Pedro. Então, nesse período dos 15 dias com Pedro, estava Paulo lá, estavam os apóstolos lá, todos juntos. Amém? Mas o desejo e o plano de Paulo, de acordo com a Bíblia, os discípulos descobriram que era conquistar os confins do mundo. Por isso que os discípulos, sempre os discípulos que oraram por Paulo, os discípulos que colocaram o cesto para Paulo sair à noite por muro abaixo, para fugir dos judeus que queriam matar, os discípulos disseram: vamos enviar ele para Cesareia. Então, de lá de Cesareia, ele vai para Tarso, passa um bom tempo lá, aprendendo a profissão de seu pai. Tudo isso está na Bíblia. Isto é Atos dos Apóstolos. Amados, recapitulando, para ver se encaixa melhor, para nós ensinarmos, conforme diz os dois textos de Atos e Gálatas, certo? Primeiro e segundo. Primeiro, Barnabé leva Saulo, certo? Para encontrar com todos os apóstolos. E é nesse período que Saulo fica 15 dias com Paulo. Melhor, Saulo fica 15 dias com Pedro. Na segunda vez ele quis ir encontrar-se com Pedro, mas ele encontrou Tiago. Ok? E ele explica essa primeira ida aqui. A primeira ida, ele diz: quando eu fui a primeira vez, fiquei 15 dias com Pedro, mas agora eu só encontrei Tiago. Ok? Ok? Isso depois que ele estava em Damasco, depois da Arábia e depois que ele volta para Damasco. Ok? É que ele quis ir. Depois da Arábia, Damasco e quis ir. Certo? E isso aqui é antes, isto é, depois da conversão dele, já acontece isso aqui. Por causa da perseguição dos judeus, antigos amigos dele. Então, meus irmãos, aí nós temos aqui, os irmãos dizendo o seguinte: vai para Cesareia, meu filho. Por quê? Porque eu sei quais são os teus planos, os discípulos. Então enviaram Paulo para Cesareia, e de Cesareia ele foi até Tarso, sua cidade natal. Ok? Então, Barnabé, que foi aquele homem que significa o nome Filho da Consolação, homem justo, temente a Deus, um homem de consolar os outros, calmo. Ele ajudou muito Paulo, foi o homem-chave na história do apostolado de Paulo. Porque foi Barnabé que foi até Tarso, chegou lá e disse: vem para cá, meu filho, vem para Antioquia, porque Barnabé tornou-se o pastor de Antioquia. Ele disse: não, o pastor daqui deve ser Paulo. E ele foi buscar Paulo para ensinar os irmãos que estavam lá com Barnabé em Antioquia. E em Antioquia, irmãos, que era distante de Jerusalém, uma congregação distante, onde Pedro estava em Jerusalém e Barnabé em Antioquia. Por que Barnabé foi para Antioquia, se ele estava no princípio em Jerusalém? Porque ele havia vendido a sua casa, o seu terreno, ele havia vendido a escritura da sua casa e depositado todo o dinheiro nos pés dos apóstolos. E o profeta Ágabo havia profetizado que o tempo de vida ali em Jerusalém estava se findando. E quem estava cheio do Espírito Santo estava entendendo que tinha que sair de Jerusalém e percorrer as cidades e ganhar as cidades, indo juntamente com Paulo, exatamente fazendo o cumprimento das palavras de Jesus.
que foi que aconteceu é que, quando ele chega em Antioquia, quem estava lá? Os doutores, os mestres, profeta, discípulos, uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja onde diz que a mão do Senhor estava sobre eles. Claro que tinha que trazer Paulo. E Paulo foi chamado por Barnabé, certo? Que é de Chipre, daquela ilha. Chamou Paulo para ensinar aqui na igreja de Antioquia. E foi em Antioquia que os primeiros discípulos foram chamados de cristãos. E foi em Antioquia que o Espírito Santo falou, dizendo: apartai-vos a mim, a Saulo e a Barnabé. Glória a Deus. O Espírito Santo chamou Paulo de Saulo, porque Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Os nomes são diferentes na linguagem, em termos de latim, Paulo, e grego, Saulo, que é o nome do hebraico Saul. Aqui nós observamos, irmãos, que ele vai tornar-se realmente, não por mudança de Deus, que Deus quis que mudasse o nome com propósito. Não, mas o nome que ele vai utilizar para ganhar as nações será apóstolo Paulo, porque a palavra Paulo significa pequeno. E ele vai anunciar um nome grande, então deixa o Paulo, o pequeno, anunciar quem é grande. João Batista diz: é melhor que ele cresça do que eu. Então, que eu diminua, que eu seja pequeno. E Paulo sabia que o nome que deveria ser usado quando ele fosse evangelizar, o nome de Deus, seria o seu nome menor, pequeno. Amém? Então, a gente percebe aqui o período em que Paulo está sendo trabalhado por Deus para ser chamado apóstolo. Ninguém pode ser apóstolo neófito. E Paulo foi trabalhado pelo Espírito Santo a fim de levar a obra da pregação aos confins do mundo. Moisés também foi levado por Deus a salvar o seu povo. A Bíblia fala dos 40 anos de Moisés, que estava no Egito. Depois dos 40 anos que correu por causa do faraó que quis o matar, e foi cair exatamente nas mãos do seu sogro, Jetro, que foi 40 anos em Midian. E depois a gente tem os últimos 40 anos da vida de Moisés, que é na condução do povo de Deus, tirando do Egito no deserto. Amém? E ali nós temos o Monte Sinai, onde também Paulo vai tratar em Gálatas 4:25, que está na Arábia. E se Paulo foi para a Arábia, o Monte Sinai, o mesmo que Moisés estava, quando Deus falou com ele na sarça, veja que a sarça apareceu com 80 anos da vida de Moisés. Então não é assim da noite por dia, não é ser neófito, tem que ser estudado pelo Espírito Santo. É Jesus que tem uma escola preparada para enviar todos os seus apóstolos. E aqui nós observamos, irmãos, Davi também foi chamado, foi ungido, mas só depois dos 13 anos de fugitivo que ele assumiu o trono. Não foi assim da noite para o dia. Tem hoje as pessoas querendo colocar pessoas para ser pastor de qualquer jeito. Não é assim, irmãos. Tem um tempo determinado por Deus. Veja, José do Egito com 17 anos. Ele com 13 anos, depois do 17, nós temos quantos anos? 20, 30 anos. Então ele assumiu o governo. Passou 13 anos sendo escondido, sendo o quê? Presidiário, depois de ser mordomo. Tudo isso é o tempo de Deus. Jesus, com 30 anos, assumiu o seu ministério. João Batista era do deserto também. Elias era do deserto. Então, Paulo, ele sabia que os homens do deserto eram a maneira de ficar sós com Deus, da qual as revelações, a sarça pegando fogo, o paraíso, tudo isso que nós temos e vemos nos homens de Deus na antiga aliança, assim Paulo quis estar a sós com Deus, aonde Deus vai se revelar como se revelou antigamente aos pais pelos profetas. Glória a Deus. Aqui nós temos o seguinte,
várias cartas. Agora, em várias cartas, veja lá, Romanos. Abrimos o livro de Romanos, está lá escrito a primeira palavra. Paulo, servo, chamado para ser um apóstolo. Então, em todas as cartas, ele vai colocar, ó, Colossenses, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, veja, Timóteo. Tudo isto por quê? Porque ele está sendo perseguido. E ele está exatamente dizendo isto, que ele é um apóstolo, mas depois que ele diz, eu sou pequeno. Eu sou um apóstolo depois que eu fui pequeno. Por quê? Porque o apóstolo não é título, ele não colocou assim o apóstolo Paulo. Mas ele disse, eu sou pequeno, eu sou Paulo, apóstolo, chamado por Jesus Cristo. E depois nós temos em Filipenses, ele sendo chamado de servo. Ele já está deixando de lado Paulo apóstolo, mas ele está dizendo, Paulo servo do Senhor. Depois ele vai dizer, Paulo prisioneiro do Senhor. Por que, irmãos? Esse negócio de titularidade, função, isso tudo vai ficar. O que vai continuar por toda a eternidade são os servos que estão a serviço do Rei Jesus. E ele vai dizendo, eu sou Paulo, mas eu sirvo a igreja. Lá em Tessalonicenses, lá em Tito, ele diz, eu sou Paulo, servo. Depois ele diz, eu sou apóstolo. Em Filemão, ele diz, eu sou Paulo, mas eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém? Agora vamos ver sobre essa parte que está na nossa lição, se realmente Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Porque muitos são os que pregam, ensinam, conforme Deus tinha mudado no Antigo Testamento o nome de algumas pessoas, com o propósito de mudar. Então, e muitos acham, sem estudar a palavra, e pregam da mesma forma que Deus também mudou o nome de Saulo para Paulo. E aqui nós temos que Atos 9:4, Atos 13:9, diz que o nome Saulo é o mesmo do hebraico Saul. Mas também diz, verso 9, chamado Paulo. Isto é, ele é chamado também de Paulo. Não diz que Deus mudou, nenhum versículo fala que Deus mudou, conforme temos no Antigo Testamento aqui a troca de nome. Deus trocou nome no Antigo Testamento, sim, com propósito. Por exemplo, Abraão. Aqui, ó, Abraão foi mudado. O primeiro nome foi Abrão, pai exaltado. Depois foi chamado de Abraão, pai de multidões. Veja o segundo nome, Sarai. Também foi mudado para Sara, que quer dizer princesa. Outro nome mudado, Jacó, foi mudado para Israel. Isto é, aquele que segura o calcanhar, agora é um príncipe de Deus. Veja que os nomes bíblicos no Antigo Testamento também aparecem no Novo Testamento, mas sem nenhuma mudança. Aqui é só mudança de linguagem, mas aqui não há, conforme aqui temos, uma mudança com propósito, Deus mudando de nome. Aqui é mudança de linguagem, do hebraico para o grego, uma tradução apenas. Mas é a mesma pessoa com o mesmo nome. Por exemplo, no hebraico nós temos a irmã de Moisés, Miriam, que no grego o nome é Maria. O nome, lá no hebraico, de Josué, é o nome de Jesus, Yeshua. Isto é, o mesmo significado que aparece do nome Josué com o nome de Jesus. O nome de Judá é o mesmo nome Judas. Isto é, o do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. O nome Jonas, também, do Antigo Testamento hebraico, é o mesmo nome do grego. Logo nós temos no Novo Testamento o nome de João. Então, o significado de Jonas é o mesmo significado do nome de João. São o mesmo nome, apenas com língua diferente. A língua hebraica e a língua grega. E Pedro, do Novo Testamento, foi o único que Deus trocou. Esse aqui foi o único. João capítulo 1, verso 42.
Jesus encontra ele, veja o nome dele, original, significa palha, Simão, é do aramaico, filho de Jonas. Jesus disse, você vai ser conhecido agora como Pedro, então foi trocado. Veja que Pedro vem do aramaico Kefa, e do grego Pedro, e do português, vejamos, Cefas, que significa pedra, isto é, pedaço de rocha. Tudo isto mostrando, levando para cá. Será que Saulo foi trocado para Paulo? Claro que não, porque Saulo é o nome que vem do hebraico, Saul. Do hebraico para o grego. Saulo, grego, Saul, hebraico. E depois foi chamado de Paulo. Por que chamado de Paulo? Por causa da sua cidadania de Roma. Isto é, a linguagem de Roma é latim. Então, o nome Paulus é latim. Então, foi dado-se o nome de Paulo porque, por causa das suas viagens, porque ele seguiu o apóstolo dos gentios, porque ele era o pequeno, Paulo pequeno, ok? Há alguém que diga que Paulo era pequena em estatura, e foi dado o nome conforme esta característica, e assim sucessivamente, ok? Então, veja que passou-se a usar o nome de Paulo, por causa que ele é da cidadania romana do Império de Roma. Nós vamos estudar, a partir de agora, ok? Exatamente essa parte aqui, ó. O início da lição que fala sobre a presciência de Deus, certo? Dentro do assunto, és para mim um vaso escolhido. Onde foi que Saulo foi escolhido? Será que ele foi escolhido exatamente na eternidade? Ou quando ele nasceu? Ou quando ele apenas encontrou-se com Jesus? Nós vamos ver isto aqui, através desse assunto que está escrito aqui na lousa, falando a respeito que ele é um vaso escolhido, dentro da nossa aula extra. Vamos estudar a nossa aula extra? Amém? Nós vamos estudar dentro do nosso zap, ok? Zap 85 ao DDD 991 28 12 60. Vamos estudar sobre predestinação, presciência, conheceu, vamos estudar desde o ventre, vamos estudar sobre misericórdia, graça e amor de Jesus na vida de um homem chamado Paulo. Glória a Deus. Vem você também estudar conosco na nossa aula extra, no nosso zap. O que é que eu faço para estudar com vocês? É só nos ajudar com o Pix de qualquer valor. Amém? Isto já basta para estudar 13 lições de todo o trimestre que está sendo estudado sobre a vida do apóstolo Paulo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a aula 5, se Deus quiser, com muito carinho e amor. Amém.